Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula do nosso canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. E nessa videoaula de hoje nós estaremos estudando juntos a lição de número 27 do nosso curso Alicerces Firmes. Nós veremos aí sobre a incredulidade de Israel e também sobre os julgamentos e livramentos de Deus para o povo. Tá ok, pessoal? Agradeço a todos vocês aí que têm colaborado com o nosso canal, né? Alessandro Moraes Gospel Tech 316, dando like nos vídeos, se inscrevendo, compartilhando, enfim. Nosso maior objetivo aqui nesse canal, com toda certeza, é ensinar a palavra de Deus, tá bom? Como o próprio curso, o nome do curso já diz, Alicerces Firmes. É um curso aí com 50 lições, nós estamos a número 27, já passamos da metade, onde o propósito desse curso é fazer com que eu e você tenhamos um conhecimento da Bíblia do início até os evangelhos, né? Desde o livro de Gênesis, quando Deus narra a criação de todas as coisas, até os evangelhos de Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, né? Então, nesse curso Alicerces Firmes, nós não entraremos nas cartas paulinas. Que são as cartas paulinas? As cartas que o apóstolo Paulo escreveu para diversas igrejas, né? Para Tito, para Tiago e assim por diante. E enfim, depois que acabar esse curso, depois das 50 lições, inclusive eu já estou pensando aqui qual será o próximo estudo, mas com toda certeza, no próximo estudo nós já começaremos a entrar em outras cartas, né? Como Atos, ou o livro de Romanos, né? Ou Efésios, tá? Algum desses livros aí, e com certeza serão cursos com um período mais curto, né? Então, o mais extenso é esse que nós estamos fazendo, que é o Alicerces Firmes, porque ele abrange, né, quase toda a Bíblia, tá? Mas com esse curso Alicerces Firmes, você vai ter o conhecimento dos principais fatos que Deus narra na Bíblia, e a gente fica conhecendo e consegue pelo menos se localizar quando alguém estiver conversando com você, quando alguém estiver pregando, quando alguém estiver ensinando. Com esse curso que nós estamos fazendo, você com toda certeza, você vai pelo menos pensar, eu já ouvi algo sobre isso, e aí você começa a juntar os contextos, né? E sabe exatamente sobre o que a pessoa vai estar falando com você. Ok, pessoal? Então é isso aí. Vamos rapidamente para a correção, né? A revisão das perguntas e respostas da lição anterior, da lição de número 26, para a gente relembrar um pouco o que a gente estudou na lição passada, né? Depois que Deus deu os 10 mandamentos tal para o povo de Israel, ele pediu para construir um tabernáculo, né? Vamos dar uma relembrada aí. Primeira pergunta: onde Deus escreveu os 10 mandamentos? Ele escreveu em 2 tábuas de pedra, né? O que Deus disse a Moisés que construísse junto com os israelitas? Deus disse para construir o tabernáculo, um lugar onde Deus habitaria entre o povo de Israel, entre eles. Terceira pergunta: por que Deus disse aos israelitas que construíssem esse lugar? A resposta é: porque Deus sabia que os israelitas desobedeceriam aos 10 mandamentos que ele tinha dado. E se eles não tivessem um lugar onde pudessem ir até Deus para receber seu perdão e sua misericórdia, todos eles teriam que ser castigados com a morte. Quarta pergunta: como é que eles tinham que construir o tabernáculo? Eles tinham que fazer tudo exatamente como Deus instruíra Moisés no Monte Sinai, né? Então, lá no Monte Sinai, Deus deu cada detalhe para Moisés de como teria que ser o tabernáculo. Quinta pergunta: em que cômodo do tabernáculo
ficava a luz radiante, né? Ou chamada também a glória Shekinah, glória Shekinah de Deus, que mostrava que Deus estava lá presente. Em qual cômodo que deveria ficar? No cômodo mais importante, né? Chamado lugar santíssimo ou santo dos santos. Sexta pergunta: quem era a única pessoa que podia atravessar uma vez por ano a cortina pesada e entrar no Santo dos Santos, né? Era o sumo sacerdote. Então tinha um sacerdote que era responsável, né, pelos outros. Então era o sumo sacerdote e somente ele, uma única vez por ano, que poderia entrar nesse cômodo chamado Lugar Santíssimo, onde ali também se encontrava a Arca de Deus, onde se encontrava a tampa do propiciatório, chamava-se propiciatório essa tampa, né? E enfim, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali e ele aspergia sangue em cima do propiciatório para estar pedindo, renovando, né, os perdões de Deus para o seu povo. Sétima pergunta: o que ele devia levar consigo, né? O que o sumo sacerdote tinha que levar com ele quando ele entrasse uma vez por ano no Santo dos Santos? Ele tinha que levar o sangue de um animal que tinha sido sacrificado, né? Oitava pergunta: o que o sumo sacerdote tinha que fazer com o sangue? Então ele devia aspergir o sangue sobre o propiciatório, né? O propiciatório é a tampa que cobria a arca. Nona pergunta: o que Deus prometeu que faria se o sumo sacerdote fizesse isso? Então Deus prometeu que adiaria seu julgamento sobre os israelitas por mais um ano, né? Então ele iria perdoar todos os pecados dos israelitas por mais um ano. Décima pergunta: o sangue de animais satisfazia a Deus como pagamento pelo pecado? Não, né? O sangue de animais nunca poderia pagar pelo pecado dos homens. Então, 11ª pergunta: qual é o único pagamento pelo pecado? O único pagamento é a morte, né? É a morte do pecador, né? Então, como diz em Romanos, o salário do pecado é a morte, né? Então esse é o pagamento justo pelo pecado, somente a morte. 12ª pergunta: Deus teria vindo habitar no tabernáculo se eles não tivessem feito tudo exatamente como Deus instruiu Moisés? Logicamente que não, né? Deus é perfeito, Deus é detalhista, e Ele quer que as pessoas façam de acordo com a ordem dele. 13ª pergunta: os pecadores podem ir até Deus do modo que desejarem? Não. Se não formos até Deus do modo que Ele estabeleceu, nós não seremos aceitos, né? E como podemos conhecer esse modo, né, o modo certo, o modo correto de nos aproximarmos de Deus? De que forma? Através da palavra dele, né? Através da Bíblia. Então a Bíblia nos mostra, nos conta sobre a personalidade, as características de Deus, como ele é, né? O que ele deseja e ter relacionamento conosco, o que ele deseja que nós façamos da nossa vida, né? O principal da nossa vida é amar ele sobre todas as coisas, ter relacionamento com Deus através de orações, através de comunhão, e ter relacionamento com o seu próximo, né? As pessoas que convivem ao seu redor, certo, pessoal? Então essas foram as 14 perguntas da revisão da aula de número 26, né? Sobre o tabernáculo. Então agora nós vamos para a nossa aula de número 27, que é a incredulidade de Israel e os julgamentos e livramentos de Deus, né? Essa é a nossa aula, tá? Então vamos estar orando, como sempre, né?
Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma aula que o Senhor está nos concedendo, Senhor, nesta noite. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja conosco, ministrando os nossos corações, que o Senhor possa estar falando, Senhor, instruindo, Pai, através da Tua Palavra, que nós possamos estar a cada dia, Senhor, conhecendo mais a Tua vontade, Senhor, para que nós possamos não somente nos aproximar mais de Ti, Senhor, fazendo a Tua vontade, mas que nós possamos também, principalmente, ajudar, Senhor, nossos irmãos, ajudar o nosso próximo, ajudar nossos familiares, ó Deus, ajudar todos aqueles que o Senhor colocar em volta da nossa vida, Pai. Que nós possamos conhecer o dom, Senhor, que o Senhor tem nos dado e que possamos não somente usar esse dom, mas que possamos multiplicá-lo, Senhor, num momento que estamos vivendo, Senhor, de tantas desolações, de tantas tristezas, momentos, ó Pai, onde a humanidade está se corrompendo cada vez mais, onde, Senhor, parece que o amor está realmente, Senhor, se esfriando, como está escrito na Tua Palavra, Deus. Então, ó Pai, que o desejo do nosso coração seja estar sempre ao Teu lado, Senhor. O desejo do nosso coração seja estar sempre em comunhão contigo, sempre Te amando, Senhor, acima de todas as coisas. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Então vamos lá, pessoal. O objetivo da nossa lição de hoje é mostrar os resultados da incredulidade, né? O que é incredulidade, nossa falta de fé, né? O duvidar de Deus, o que isso faz que aconteça com nossas vidas, qual é o resultado disso? Mostrar a misericórdia e a graça de Deus, né? O quanto Ele muitas vezes não aplica todo o juízo que deveria aplicar sobre nossas vidas, né? Pelo contrário, Ele, na maioria das vezes, Ele dá a graça sobre nós, né? A graça imerecida, que nós recebemos algo de Deus que nós não merecemos, e também para preparar um alicerce para apresentar a história da morte de Cristo na cruz pelos pecadores, né? Então, um pouco da lição que nós vamos ver aqui hoje vai ser referência também para quando nós estudarmos, né, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, essa lição de hoje vai nos ajudar a reconhecer que todos nós somos pecadores e reconhecer o quanto é importante ouvir a Deus e acreditar, né? Não basta nós ouvirmos, nós temos que ouvir e acreditar, viver, que nós estamos aprendendo. Bom, os israelitas tremeram de medo quando Deus falou com eles no Monte Sinai. E agora Deus estava habitando no meio deles, né? Ali no tabernáculo que eles fizeram, oferecendo-lhes a misericórdia de que necessitam, providenciando-lhes fielmente o maná e a água no deserto, né? Então eles não morriam nem de fome nem de sede, porque Deus era fiel e providenciava para eles a comida e a água, para que eles não morressem no deserto, né? Bom, espiando a terra prometida. Então Deus levantou a nuvem do Monte Sinai, onde ele falou com Moisés, né, sobre os 10 mandamentos, sobre a construção do tabernáculo. E, enfim, os israelitas eles seguiam a nuvem quando ela se movia. E o Senhor Deus os conduziu até a fronteira da terra que tinha prometido dar a eles, né? Então Deus levou eles até ali a divisão da terra que ele queria dar, que ele iria dar ao povo deles, para mostrar para eles como era essa terra. Então, pelo fato daquele povo que vivia ali naquela terra, né, de Canaã, ser idólatra e muito mal, o Senhor planejou destruí-los e dar toda aquela terra de Canaã aos israelitas, né?
Então Deus se importa com todas as pessoas, como está em 2 Pedro 3,9, que diz que nenhum pereça. Deus não quer que nenhum pereça, nenhum ser humano pereça, né? Senão que todos cheguem ao arrependimento. Então a vontade maior de Deus é que todas as pessoas pudessem enxergar seus erros, todas as pessoas pudessem reconhecer os seus pecados, reconhecer que é pecadora e que pudessem se achegar até a Ele, né? É isso que Deus gostaria de todos. Mas infelizmente não funciona assim. Precisamos nos lembrar do caráter de Deus quando pensamos sobre o seu julgamento. Deus é santo e justo e julga todo o pecado. Mas Ele também é amoroso, misericordioso e bondoso. O que Deus planejou fazer aos cananeus estava de acordo com o seu caráter, assim como seu julgamento sobre Sodoma e Gomorra e sobre o mundo inteiro no tempo do dilúvio, né? Então, quando Deus julgou esses povos, né, na época de Noé, na época do dilúvio, julgou ali o pessoal, o povo de Sodoma e Gomorra, enfim, ele não estava sendo mal, né? Ele estava sendo justo, né? Então a misericórdia dele sobre aquele povo já tinha se esgotado, porque Deus é bondoso, é misericordioso e amoroso, mas tem um certo nível, né, de tolerância aonde ele espera que o povo se arrependa. Então, se o povo passa esse nível e não se arrepende, e pelo contrário, aumenta as transgressões, aumenta a pecaminosidade, aumenta a violência, enfim, assim por diante, chega uma hora que Deus vai lançar o juízo dele, né? E quando os israelitas chegaram à fronteira da terra que Deus tinha prometido a Abraão e aos seus descendentes, o Senhor disse a Moisés que escolhesse um homem de cada uma das 12 tribos, né? Então haviam as 12 tribos de Israel, que significavam que eram os 12 filhos de Israel, né? Os 12 filhos de Jacó, cada um deles formou uma tribo na época do Egito, na época que eles estavam no Egito. Então essas tribos ficaram assim, meio que separadas, né, uma das outras. Elas tinham cada uma seus líderes, né? Cada uma tinha o nome do seu antecessor, né? Então esses 12 homens deveriam ir espiar a terra antes dos israelitas entrarem nela, né? Então vamos ler aqui Números 13, versículo 1 e 2. Aqui para a Bíblia, está aqui. Então diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns espiões para a terra de Canaã, terra que eu estou dando aos israelitas. Você deve enviar um líder de cada tribo dos seus antepassados, né? Então, deveria selecionar um líder de cada tribo dos 12 e enviar para observar a terra de Canaã, a terra que Deus estaria dando ao povo de Israel, conforme foi a promessa feita a Abraão. E aí, pessoal? Bom, Moisés, lógico, obedeceu ao Senhor e enviou os 12 homens para espiarem a terra e o povo que habitava nela, né? Para ver o que acontecia ali naquela terra, como era a cultura daquele povo, se a terra dava frutos, como é que era aquela terra lá. E vamos ver o que aconteceu. Versículo 3. Moisés fez conforme a ordem do Senhor e os enviou do deserto de Parã. Todos eram líderes das tribos do povo de Israel. Então os 12 que foram, todos eram líderes das tribos de Israel. Então Moisés fez exatamente como Deus pediu, né? Mas 10 dos 12 espias, né,
não creram em Deus. Tá? Então, daqueles 12 que foram espiar a terra, 10 deles não creram nas promessas de Deus. Então, quando esses 12 homens voltaram, eles foram até Moisés, porque Moisés que tinha transmitido para eles a mensagem de Deus, ordenando eles irem naquela terra. E foi isso que eles disseram aos israelitas, né? Vamos ver o que esses 10 espias, esses 10 líderes das tribos, quando voltaram, o que eles falaram para o seu povo, a sua tribo, o povo israelita. Então, é Números 13, do 25 ao 33. Aqui. Ao fim de 40 dias, voltaram de espionar a terra e fizeram um relatório a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos da terra. Né? Então, eles passaram 40 dias lá nessa terra, então trouxeram um relatório e também trouxeram frutos daquela terra. E este foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e é de fato um lugar maravilhoso, uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo de lá é muito poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no sul, na terra de Neguebe, enquanto os heteus, os jebuseus e os amorreus vivem na zona montanhosa. E os cananeus moram no litoral e no vale do rio Jordão. Mas Caleb pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse. Caleb foi um dos líderes que foi. E disse: vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Mas os outros 10 espiões que tinham ido com ele disseram: não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. E espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. E eles disseram: a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura, e vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes, e perto deles nos sentíamos como gafanhotos, e para eles, de fato, éramos gafanhotos. Então esse foi o relatório aí que os espias, que foram ver a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu, passaram para Moisés e para o povo. Então esses homens, esses 10 homens, estavam dizendo a verdade, sobre os homens que haviam lá, homens fortes e poderosos, homens que eram de famílias de gigantes, homens muito grandes. As cidades eram fortificadas com muralhas. Enfim, a situação estava difícil. Mas esses 10 homens, o que acontece? Eles se esqueceram do principal, Eles se esqueceram de todas as coisas maravilhosas que o Senhor tinha feito para eles, todos os milagres. Eles tinham esquecido que nada é impossível para Deus. Eles esqueceram todos os milagres que Deus tinha feito no Egito e como os tinha libertado da escravidão. E eles não creram que Deus era forte o bastante para derrotar o povo de Canaã e dar-lhes a terra. Como Deus já havia prometido aquela terra, cara, Deus promete, ele cumpre, entendeu? Não tem meio termo. O que Deus prometeu, ele cumpre. Então basta nós crermos, acreditarmos, termos fé, não chamarmos Deus de mentiroso, porque uma vez que a gente duvida de uma
palavra, de uma promessa de Deus, nós estamos o chamando de mentiroso. Isso é grave. Vamos ver o que aconteceu com esse povo aí que não se lembrou de Deus na hora, né? Que ficaram com medo. Bom, Caleb e Josué creram em Deus. Então Caleb e Josué foram dois espias que foram junto com os outros 10, né? Eles eram líderes também das tribos. E eles, somente esses dois, Caleb e Josué, que creram nas promessas de Deus. E eles também tinham visto, né, os muros fortes que rodeavam a cidade de Canaã. Eles também tinham visto o tamanho daqueles homens que habitavam ali, mas eles não se esqueceram de que Deus é todo-poderoso e que pode fazer qualquer coisa que queira, né? Deus é soberano, Deus é absoluto, Deus é o criador de todas as coisas. Deus pode fazer o que quer na hora que Ele quer. Não existe nada impossível, não existe nada difícil para Deus. A gente nunca pode esquecer isso na nossa vida, tá? Se a gente realmente crê em Deus, a gente não pode esquecer isso de forma nenhuma. Deus é todo-poderoso. Eles lembraram-se das coisas maravilhosas que Deus já tinha feito e creram que Ele expulsaria o povo de Canaã e que daria a terra aos israelitas, exatamente como tinha prometido, né? Então, os únicos que acreditaram em Deus e relembraram as promessas de Deus para o povo foi Caleb e Josué, ok? Bom, Números 30, né, nós já lemos. Foi quando Caleb pediu ao povo que estava diante de Moisés que calasse a boca, né? Porque falou, vamos partir e tomar a terra realmente. É certo que vamos conquistá-la. É certo porque Deus prometeu, tá? Bom, mas, né, os israelitas não creram em Deus. E quem vocês acham que os israelitas seguiram? Vamos ver aí Números 14, de 1 a 4. Então, naquela noite, o povo começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade disse a eles: teria sido melhor morrer no Egito ou mesmo aqui no deserto. Então, veja bem o que o povo israelita murmurou, o que eles disseram, de que forma eles se queixaram. Eles falaram que teria sido melhor morrer no Egito ou lá no deserto onde eles estavam, né? Do que tentar entrar na terra de Canaã e ser morto por aqueles homens, né? Bom, por que o Senhor nos trouxe para esta terra? Eles questionavam, né? Só para sermos mortos pela espada na guerra e nossas mulheres e nossos filhos serem presos e se tornarem escravos? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um líder e voltaremos para o Egito. Então vejam a que ponto que chegou a descrença do povo israelita, né? Que ponto que chegou que eles queriam voltar, escolher um outro líder, a não ser Moisés e Arão, e voltar para o Egito, onde eles eram escravos já, né? Só um minutinho, pessoal, beber um gole d'água. Agora sim, vamos lá. Então, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouviu, né, todas as murmurações que os israelitas disseram. E ele sabia que eles não criam nele. Estavam agindo como se Deus fosse mentiroso. Deus havia prometido dar-lhes a terra, mas o povo recusou a crer em Deus. Bom, se alguém lhe diz uma coisa e você não acredita,
você está chamando essa pessoa de mentirosa, correto? Se ouvirmos a palavra de Deus, mas não crermos nela, então nós também estamos tratando Deus como mentiroso. Deus disse a eles que todos morreriam no deserto. Então o Senhor estava muito irado com os israelitas, né? Vamos ver aqui. Números 14. Do 26 ao 32. E depois o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando esse povo mau se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga a eles: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, farei o que vocês pediram. Todos vocês que têm mais de 20 anos de idade, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim, morrerão no deserto. Nenhum de vocês entrará nesta terra que jurei com mão levantada dar a vocês como moradia, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, quais vocês disseram que se tornariam escravos do povo dessa terra, eu os levarei com segurança para desfrutarem da terra que vocês desprezaram. E quanto a vocês, morrerão e os seus corpos cairão neste deserto. Né? Nós lemos aí o 33 também. Diz: seus filhos andarão sem rumo pelo deserto por 40 anos, até que o último de vocês morra, como castigo pela sua infidelidade. Ok, pessoal? Então, Deus disse aos israelitas que todos os maiores de 20 anos que não tinham crido nele morreriam no deserto. Porém, Josué e Caleb não morreriam, porque creram no Senhor. Os únicos dois que creram, né, que lembraram-se das promessas de Deus. Então Deus disse que depois de 40 anos, isso mesmo, quando todos eles, toda aquela geração, né, que não creu em Deus, tivesse morrido no deserto, aí sim Deus levaria os filhos deles, juntamente com Josué e com Caleb, até a terra prometida. Então, não crer em Deus é uma coisa muito grave, né? Satanás disse a Eva que ela não morreria se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás chamou Deus de mentiroso e Eva acreditou nele. Caim também não acreditou em Deus e tentou ir até ele do seu próprio modo. Ele e sua oferta foram rejeitados por Deus. Quando Noé disse ao povo que Deus mandaria um grande dilúvio, eles recusaram crer em Deus. Eles não entraram na arca e foram todos destruídos. Os egípcios também não creram em Deus. Não creram que o Deus de Israel era todo-poderoso e o único verdadeiro. Confiaram em seus ídolos para libertá-los. Mas Deus destruiu sua terra, matou seus primogênitos e afogou seu exército no mar. Então, Deus castigará todos os que recusarem a crer nele, né? Deus queria levar Israel direto para Canaã, terra prometida. Mas por causa da sua incredulidade, da incredulidade do povo de Deus, Deus os fez vagar pelo deserto. Exatamente como ele disse, todos os adultos incrédulos iriam morrer no deserto. Isso foi o decreto de Deus, né? Israel culpou Moisés e Arão porque estava sem água, né? Então, durante esses 40 anos aí que eles vagaram para o deserto, novamente, como sempre, o povo murmurou.
Então, ao vagar pelo deserto, o povo novamente murmurou. Vamos ler agora Números 20, versículo 1 e 2. O povo de Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês e acampou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. Né? Miriam, para quem não sabe, era a irmã de Moisés, né? E a irmã de Arão. E como não havia água, o povo se reuniu contra Moisés e contra Arão. Mais uma vez o povo se irando, né? Se revoltando contra os líderes. Então os israelitas culparam Moisés e seu irmão Arão, porque não havia água. E por que então os israelitas não pediram água a Deus? Deus já não havia dado água a eles outras vezes? Deus já não estava alimentando eles todos os dias, né? Por que eles não pediram? O Senhor já lhes tinha dado água da rocha quando precisaram dela anteriormente. O motivo pelo qual não pediriam a Deus foi porque não confiavam em Deus. Apesar de já ter feito tantas maravilhas, tantos milagres por eles, o povo ainda não acreditava em Deus, infelizmente, né? Há muitas pessoas hoje em dia que são como os israelitas. Todos os dias o Senhor nos mostra que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos mostra quem Ele é através das coisas que já fez. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele manda a chuva e o vento. Faz tudo crescer. Todas as coisas estão sob o seu controle. E Ele nos deu todas essas coisas para que crescêssemos nele. Até mesmo nossas vidas é Ele quem dá. Deus também nos deu a sua palavra para que pudéssemos conhecer a verdade. E apesar de todas essas coisas que Deus faz todos os dias, a maioria das pessoas é como os israelitas e não crê em Deus. Algumas pessoas dizem que não creem em Deus por causa de alguma tragédia ou decepção que aconteceu com elas ou com um ente querido. Depois de termos estudado a Bíblia até aqui, sabemos que a culpa não é de Deus se os homens sofrem. É resultado da pecaminosidade do homem. Nós sofremos por causa de nossos pecados, por causa dos pecados de outras gerações e porque toda a criação ao redor de nós está sofrendo em consequência do pecado do homem. Doenças, mau tempo, trabalho árduo e etc. vieram como consequência do pecado do homem contra Deus, né? Tudo isso. Então Deus mandou Moisés falar com a rocha. Deus deu uma ordem, o povo estava murmurando de novo que não tinha água, que isso, que aquilo. E Deus foi falar com Moisés novamente. Vamos ver aqui em Números, no versículos 7 e 8. Deus disse assim: E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara de Arão e reúna todo o povo, e fale a rocha diante de todo o povo, para que dela saia água. A água que você tirar dela será suficiente para todo o povo e para os seus animais, tá? Então essa foi a instrução que Deus passou para Moisés. Que Moisés tinha que fazer? Tinha que falar com a rocha, né? Tinha que dar ordem à rocha. E aí, o que Moisés fez? Ele falou com a rocha? Bom, anteriormente, quando eles tinham precisado de água, o Senhor tinha dito a Moisés que batesse na rocha. Então, lá em Êxodo 17,
nos versículos 5 e 6, se vocês lerem, vocês vão ver que Deus ordenou que Moisés batesse, ferisse a rocha. Tá? Dessa vez, o Senhor lhe disse apenas que falasse, que ordenasse a rocha, não batesse. E em cada ocasião, Deus lhes diz exatamente o modo como deve ser feito. Tá? Então, quer dizer que se Deus mandou a gente fazer algo de uma certa forma, de uma certa maneira, que todas as vezes nós vamos ter que fazer igual. Não. Deus pode mudar suas estratégias, Deus pode mudar seu jeito. O que nós temos é que estar com nossos ouvidos espirituais, nossa visão espiritual aberta, para poder ouvir as instruções de Deus através do Santo Espírito, através da palavra dele, e fazermos de acordo com o que ele está nos falando. Tá ok, pessoal? Então, dessa vez, o Senhor lhe disse apenas que falasse com a rocha. Em cada ocasião, Deus lhe disse exatamente como deveria ser feito. Deus explicava tudo certinho. Mas Moisés desobedeceu. E vamos ver o que aconteceu. Números 20, 9 a 11. Então vamos lá. E Moisés fez conforme a ordem do Senhor. Ele apanhou a vara que estava diante do Senhor. E então Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha. E Moisés disse: prestem atenção, rebeldes. Será que vamos ter de tirar água desta rocha para vocês? E então Moisés ergueu a mão e bateu 2 vezes. Bateu, pessoal. Ele não falou, não ordenou. Ele bateu 2 vezes na rocha com a vara. E jorrou água. E o povo e os animais beberam daquela água que jorrou daquela fonte, né? Então, vamos ver. Moisés, será que fez a coisa certa, né? Deus havia falado para ele falar com a rocha, ordenar a rocha. Moisés foi lá e bateu, né? Por quê? Porque eles estavam irados com o povo, estavam aborrecidos com o povo. Eles estavam fazendo tudo ali para o povo, trazendo as instruções de Deus e tudo mais. E o povo, mesmo assim, não queria saber, não obedecia, né? Então estavam irados. E eles não confiaram e nem dependeram do Senhor nessa situação, como fizeram quando enfrentaram outros problemas, né? Então Moisés e Arão já devia estar, né, assim, bem perturbado desse povo, né? Bem descontente com esse povo. E enfim, ficaram irados ali naquele momento e fizeram algo que não era de acordo com a vontade de Deus. Então Moisés, ele desobedeceu ao Senhor. Em vez de falar, ele bateu na rocha, né? E qual foi então o castigo do Senhor sobre Moisés e sobre Arão, né? Moisés e Arão reagiram com ira em vez de confiar no Senhor e obedecer. Através de suas palavras e ações, desonraram o Senhor, pois falharam e não demonstraram sua paciência, sua graça e misericórdia para com aquele povo rebelde. Deus queria mostrar ao povo que ele era fiel para suprir água para eles, exatamente como prometera. E Deus cumpre suas promessas, porque ele é perfeito e é santo. Mas em vez de mostrar a fidelidade e a santidade de Deus ao povo, através da desobediência às instruções perfeitas de Deus, Moisés e Arão mostrou ao povo sua própria ira, né? Então, tão bravo com o povo que bateram na rocha. Por essa razão, Deus disse a Moisés e Arão que não os deixaria entrar na terra prometida. Que pena, né, pessoal? Então, quer dizer, eles vagaram com aquele povo, aquela geração que tinha que morrer ali no deserto por 40 anos, e quando chegaram novamente para entrar na Terra Prometida, eles não poderiam entrar na Terra Prometida devido a esse erro que cometeram, né? Então, é terrível, é o julgamento do Senhor. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: como vocês não creram em mim e não me santificaram diante do povo de Israel, vocês não vão levar os filhos de Israel para a terra que prometi dar a eles, né? Então, nem Moisés e nem Arão também entrariam e conquistariam a terra de Canaã.
morreriam antes. Israel murmurou novamente. O Senhor já tinha dado água aos israelitas, mas eles ainda não confiavam e nem dependiam de Deus. Logo se esqueceram do que ele já tinha feito por eles e começaram a murmurar de novo, né? Vamos ver Números 21, 4 e 5. Aqui. E o povo partiu do Monte Or, pela estrada do Mar Vermelho, dando a volta pelo país de Edom. Mas os israelitas perderam a paciência no meio do caminho e se queixaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água, e nós detestamos essa comida horrível. Né? Quer dizer, chamou aquilo que estava sustentando eles todos os dias, né? Sem eles precisar trabalhar, caía o maná do céu, aquele maná sustentava a vida deles e eles estavam chamando aquela comida que Deus estava providenciando de horrível. Bom, o Senhor enviou serpentes abrasadoras, né? Então o Senhor castigou os israelitas e muitos deles morreram, né? Por quê? Por causa da murmuração, da desobediência, da falta de fé em Deus. Números 21, 6. Vamos vir aqui. 21, 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que mordiam o povo e muitas pessoas de Israel morreram, né? Morreram picados pela serpente. Os israelitas morreram porque foram picados pelas cobras. E esse foi o castigo de Deus sobre eles por causa do pecado deles, da murmuração e de tudo, né? Bom, os israelitas foram picados pelas cobras e morreram. De modo semelhante, todas as pessoas foram picadas por Satanás e pelo pecado, e todos morreram para Deus. Eu não estou dizendo que Satanás é uma cobra, ele não é. Quando digo que Satanás e o pecado nos picam, estou falando figuradamente. Então, por causa de Satanás e do seu pecado, Adão e Eva morreram para Deus, foram separados dele. E foi também por causa de Satanás e do pecado que nascemos pecadores, mortos para Deus e separados dele. Os israelitas não puderam escapar das cobras venenosas enfiadas por Deus. Então, quando Deus decide castigar os pecadores, não há lugar onde se possa esconder dele. Nos dias de Noé, houve algum lugar para onde as pessoas pudessem fugir do julgamento depois que Deus fechou a porta da arca e mandou o dilúvio? O povo de Sodoma e Gomorra conseguiu escapar do julgamento de Deus quando enviou fogo e enxofre para eles? A esposa de Ló escapou do julgamento de Deus quando desobedeceu ao Senhor e olhou para trás? Quando Deus decide que está na hora de castigar o povo, não há lugar para onde possamos fugir, tá? Apocalipse 6, 15 e 17, vamos ler. Os reis da terra e os príncipes do mundo, os oficiais, militares, os ricos, os poderosos, todos os homens grandes e pequenos, escravos e livres, escondiam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas, suplicando: caiam em cima de nós, e esconda-nos do rosto daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque o grande dia da ira do Cordeiro chegou, e quem pode sobreviver a este
dia, né? Então, Apocalipse que estava falando, né, que todos estavam com medo da presença do Senhor, né? Porque o Senhor está em todo lugar e nós não conseguimos de jeito nenhum nos escondermos de Deus, né? Então, quando vir o julgamento de Deus sobre a nação, não tem aonde se esconder, tá? Quando o Senhor enviou serpentes venenosas entre eles, os israelitas rapidamente mudaram de atitude em relação a Deus e reconheceram o seu pecado, né? Então, quer dizer, teve que Deus enviar serpentes venenosas, picá-los, muitos morrerem, para eles acreditarem em Deus. É um povo que só realmente no tranco funcionava. Bom, Números 21, 7. Volta lá em Números 21, 7. O povo falou com Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo para tirar as serpentes do meio do povo. E Moisés orou pelo povo, intercedeu pelo povo, clamou pelo povo, né? Eles agora reconheceram que somente o Senhor poderia salvá-los do seu castigo. Então pediram a Moisés que suplicasse a ajuda do Senhor. E eles não podiam ajudar a si mesmos, nem Moisés poderia salvá-los das cobras. Só o Senhor poderia salvá-los. Mas o que o Senhor providenciou foi uma serpente de bronze, né? Então, porque o Senhor é misericordioso, ele decidiu perdoá-los e salvá-los. E eles não mereciam a ajuda de Deus, mas ele salva todo aquele que confia nele, né? Deus é justo. Então, todos que confiam no Senhor, ele salva. Salmo 145. Versículos 18 e 19. Aqui. Deixa eu colocar para vocês a Bíblia. E ele se aproxima de todos os que pedem a sua ajuda, que clamam por ele com um coração sincero. E ele atende aos pedidos daqueles que amam e obedecem às suas leis. Ouve as orações e salva quem pede ajuda, né? Então Deus é muito bom, é justo juiz, certo? Então o Senhor disse a Moisés o que ele e os israelitas deveriam fazer se quisessem ser salvos da morte, né? Então, Números 21, 8. Vamos voltar lá no livro de Números 21, 8. E o Senhor respondeu a Moisés: Faça uma serpente de bronze e a coloque no alto de um poste. Quando alguém for mordido por uma serpente, olhar para a serpente no alto do poste, escapará com vida. Então, a única forma dos israelitas não morrerem quando estivessem sido picados pelas cobras venenosas era ir até ali onde estava aquela serpente de bronze pendurada e olhar para ela, né? Então o Senhor não lhes disse que cada um descobrisse sua própria maneira de ser curado. Deus disse a Moisés o que fazer. Moisés tinha que fazer o que Deus disse, e o povo tinha que olhar para a serpente da forma como Deus instruíra Moisés. Tinha que ser feito do modo de Deus, né? O 21:9 diz assim: Moisés fez a serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Todas as pessoas que eram mordidas por uma serpente e olhavam para a serpente de bronze permaneciam vivas, né? Então esse foi o jeito que Deus providenciou para que o povo de Israel não morresse
picado mais pela serpente. O que o Senhor disse que eles tinham que fazer para serem curados das picadas de cobra? Então eles tinham apenas que olhar para a serpente de bronze, só olhar. A serpente em si tinha poder para curá-los? Não. O poder de Deus curou todos os israelitas que demonstraram sua confiança em Deus olhando para a serpente pendurada na haste. E o Senhor os curou porque creram nele. Você acha que as pessoas teriam sido curadas se tivessem orado, mas não tivessem olhado para a serpente? Acho que não, né, pessoal? E se elas tivessem olhado para a serpente de bronze, mas tivessem oferecido um presente a Deus, teriam sido curadas? Não. Elas tinham que olhar para a serpente de bronze, e exatamente como o Senhor tinha dito. Você acha que alguém realmente olhou, mas o Senhor não curou? Não, né? Deus sempre cumpre suas promessas. Todos os que olhavam, vamos lá, pessoal. Deixa eu perder aqui. Você acha que alguém realmente olhou, mas o Senhor não curou? Não. Deus sempre cumpre suas promessas. Todos os que olhavam eram imediatamente curados por Deus. Podemos confiar em Deus para fazer tudo o que promete, né? Estamos chegando ao fim, tá, pessoal? Hoje nós vamos, acho que, acabar. Não vai, não. Já estamos com 57 minutos, né? Nota arqueológica. Uma serpente de bronze foi encontrada numa escavação em Tímina, Israel. A serpente da época de Moisés. Outras serpentes de bronze também já foram encontradas em Israel e na área circunvizinha. Não conhecemos a origem em particular das serpentes que já foram encontradas, mas é outra constatação da história bíblica. A serpente original de bronze, feita por Moisés, foi destruída pelo rei Ezequias, porque os israelitas estavam adorando, né? Adorando a serpente. Que coisa, né? 2 Reis 18:4. Vamos ver esse último versículo aqui. 2 Reis 18:4. E ele retirou os altares idólatras do alto das colinas, quebrou em pedaços as colunas, derrubou os vergonhosos postes ídolos e despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque o povo de Israel vinha adorando essa serpente e queimava incenso a ela. Neustan foi o nome que deram a essa serpente, né? A serpente que Deus mandou fazer para curar eles na época lá, o deserto acabou virando um poste ídolo, né? Uma maneira do povo olhar para ela e ali estar idolatrando a serpente. Bom, pessoal, conclusão da nossa aula de hoje, número 27. Os eventos sobre os quais acabamos de ler na Bíblia aconteceram há cerca de 3.400 anos atrás, né? Mas ainda nos ensinam lições para a nossa vida até o dia de hoje. Deus colocou esses relatos na Bíblia para nós. Apesar de nunca termos estado no deserto precisando de água, podemos certamente nos identificar com as atitudes dos israelitas. A natureza humana não mudou e Deus também não mudou, né? Nós, como os israelitas, precisamos ouvir a Deus e crer nele. Amém? Então fica aí, né, nessa conclusão, a nossa maior lição é que nós precisamos ouvir, entender Deus e crer nele. Porque se nós não cremos em Deus, estamos chamando ele de mentiroso. E se chamamos ele de mentiroso, com certeza virá o juízo sobre nossas vidas. Ok, pessoal? Então é isso aí. Então acabamos a aula de número 27, né? Estarei postando aí, se Deus quiser, amanhã essa aula para vocês.
E, enfim, quero estar orando, né, para encerrarmos essa aula e pedindo a Deus que possa continuar nos abençoando mais uma semana de vida, possa continuar nos alimentando, nos sustentando e nos livrando de todo mal. Querido Deus e amado Pai, Tu és o nosso Deus grande, forte, poderoso, é o nosso justo juiz, é o Deus que nos ama, é o Deus que tem misericórdia e graça sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por mais esta aula que o Senhor nos concedeu, que possamos realmente a cada dia aprender mais e mais de Ti, mais da Tua palavra, mais da Tua vontade, Senhor. Que o Senhor perdoe nossos erros, perdoe, Senhor, nossos pecados. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha nos guardar, nos orientar, suprir todas as nossas necessidades, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Pai. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês até agora. Vocês gostaram da lição de hoje? Deixem o seu like, o seu joinha, façam um comentário, né? Se vocês estão com alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, e compartilhem essa lição com outras pessoas. É isso aí, pessoal. Então, até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Beijo para todos.